Olá, eu sou Leandro Oliveira, autor de Falando de Música, 8 edições sobre música clássica, e mais uma vez estou aqui para a gente bater um papo sobre música clássica, claro. É, a ideia, como sempre, é trazer um pouco desse universo tão múltiplo no chão, para discutir aqui entre pessoas normais que nós somos, e talvez o ponto mais de mais evidente pertinência seja essa da ideia que é muito comum entre todos nós, que gostamos de arte em geral, mas que gostamos de música clássica especificamente, que é a ideia do gênio. Que a gente lida o tempo todo, porque a gente, quando vai numa sala de concerto, a gente está sempre ouvindo obras de grandes mestres, né, do passado, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Como a gente vai lidar com essas pessoas se não a partir dessa referência, né? Gênios, são figuras geniais. E eu preciso dizer, isso é uma questão muito problemática, não só para quem é historiador, musicólogo, mas eu acho que até para nossa própria sensibilidade como público, porque isso é algo que eu insisti durante muitos anos ali na Sala São Paulo, explicando para o público o universo da música clássica antes dos concertos da Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu sempre reiterei esse ponto, porque são pessoas. E quando eu falava sobre uma obra de Beethoven, sobre um concerto, uma sinfonia de Brahms, evidentemente a gente tem que mostrar, digamos, aquilo que é único, aquilo que é absolutamente singular em cada uma daquelas obras, mas de modo geral eu tentava colocar a discussão entre pessoas normais, no sentido de que aquelas figuras, elas estavam ali tentando ganhar seu dinheiro, trabalhando com maior ou com menor dificuldade, com um ambiente familiar mais ou menos intenso, controverso, difícil. De algum modo eles estavam lidando com o mercado da música clássica, assim como nós lidamos, cada um de nós nas nossas profissões, com as vicissitudes de ganhar dinheiro no fim do mês. A ideia do gênio, ele afasta um pouco de todos nós essa questão que é muito, eu acho muito importante para a gente lidar com arte. Quando a gente está lidando com grandes obras, a gente está lidando com obras que são feitas por pessoas como nós, que eventualmente têm talentos muito específicos, que eventualmente encarnam uma vocação absolutamente extraordinária a esse talento, mas que não necessariamente são pessoas de outro mundo. Quer dizer, objetivamente, elas não são pessoas de outro mundo. E aí eu queria tirar o espaço do vídeo de hoje para a gente discutir se é possível grandes gênios fazerem coisas ruins. Talvez seja uma boa medida para a gente avaliar os grandes gênios. Porque se você tem um grande gênio, evidentemente ele só faz coisas geniais. Mas nem sempre é assim. O fato é que há grandes porcarias feitas por grandes mentes, em todas as áreas e também na música clássica. Eu preciso qualificar um pouco isso. É claro, eu não estou falando daquelas obras, por exemplo, as obras feitas por um compositor enquanto ele está nos anos de formação, né? Evidentemente, quando a gente fala num catálogo pianístico especificamente, a gente tem Chopin, grande figura. Chopin, ele tem 3 sonatas para piano. Ninguém toca a primeira. Toca-se muito reiteradamente, e eu arrisco dizer talvez seja das grandes obras do repertório pianístico, a segunda e a terceira sonata. A primeira é deixada de lado. É uma obra menor, para todos os efeitos. Eu adoro a sonata número 1, em dó menor, mas eu acho uma obra... Eu acho não. A história julga como uma obra menor. Do mesmo modo, sei lá, antes das 5 grandes sinfonias, o Mendelssohn fez 12 sinfonias de cordas. Entre os 12 e os 14 anos, ele fez aquelas sinfonias para pequena orquestra. E que são peças legais, mas não são grandes obras. De qualquer modo, eu não estou falando disso. Eu estou falando de gênios que fazem seus pequenos pecados nos anos de formação. Nem estou falando, e aqui é importante dizer, daquelas obras feitas eventualmente, mal recebidas eventualmente, ou que acabam por ser reavaliadas pelo próprio compositor. Isso são muitos os casos, né? O primeiro concerto de Tchaikovsky, sei lá, a primeira sinfonia de Mahler, que sei eu,
ah, sei lá, a Sagração da Primavera, né? Obras que a história, de algum modo, julga como maiores, mas que a ocasião da produção eram obras que foram efetivamente combatidas pela crítica, eventualmente pelo público da época. Não estou falando disso. Nem estou falando, sei lá, daquelas excentricidades, musical joke do Mozart, que é propositalmente, como o próprio nome diz, é uma música de provocação. Eu não estou falando disso. Ou alguma espécie de Satie. Eu estou falando do Erik Satie. Eu estou falando de peças ruins feitas por sujeitos num bom momento da carreira, sujeitos maduros, fazendo coisas terríveis. E eu tenho 3 exemplos que eu queria trazer para vocês. Uma peça do Beethoven chamada A Batalha de Wellington. Eu tenho certeza absoluta que pouca gente que está vendo esse vídeo já teve contato com a Batalha de Wellington. Eu faço questão de deixar uma gravação aqui no link dos comentários. E eu tenho certeza absoluta que quem ouvir a Batalha de Wellington vai ficar pensando que não perdeu nada. Porque de fato não perdeu nada. A história da música passa assim a Batalha de Wellington e, preciso dizer, a carreira do Beethoven não cresce em nada, ao contrário, com uma peça dessas ali no meio. O problema da Batalha de Wellington é que, deixa eu só achar até uma boa gravação aqui para depois mostrar para vocês. O problema dessa peça é que ela chegou a ser publicada em vida. Ela é o Opus 91 do Beethoven. É uma peça que ele chancelou. Opus 91, não é Opus 1. Opus 91. Ele chancela. Uma peça que chega até a performances públicas na ocasião da vida do compositor. E, queridos e queridas, é uma peça vergonhosa. Vergonhosa mesmo. É um pouquinho constrangedor ver o Beethoven fazendo aquilo. A gente tem várias justificativas porque o Beethoven faz aquilo. Alguns historiadores gostam de passar pano, né, como a gente diz. O Beethoven não, ele fez porque era uma espécie de gênero popular na época, ele fez para ganhar dinheiro. Não tô nem aí. É ruim demais, assim. Ele pode ter feito para ganhar dinheiro, pode ter ganhado ou não ganhado muito dinheiro, mas que a peça é ruim, ela é ruim. O problema é dele, não é meu, né? A peça é ruim. Um outro compositor que tem uma coisa também constrangedora, também difícil de imaginar, meu Deus do céu, só de pensar dá aquela vergonhinhazinha alheia, sabe? É uma peça que o Prokofiev fez, chamada uma pequena cantata chamada Saudação a Stalin. Sem nenhum contexto político, você pode gostar ou detestar o Stalin, eu não estou nem aí para isso. O fato é que a peça é ruim. Ao que parece, mais uma vez, Prokofiev fez ali, no meio de um imbróglio político dos mais intensos da história da música. Eu estou aqui buscando Opus 85, a peça de 1939 também, Opus 85. O constrangimento público, político daquele momento é algo, claro, que todos nós que estudamos História da Cultura sabemos e não devemos jamais menosprezar, mas o fato é que, sei lá, se você vai fazer uma peça para o Stalin, qualquer que seja o ditador da ocasião, ou qualquer que seja o ditador da ocasião, é bom que você faça uma peça, sei lá, que pelo menos limpe as suas costas para a história. Eu acho essa cantata uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Para além do contexto político, sempre que é possível imaginar uma peça com esse nome para além do contexto político. Mas está lá, como eu disse, Opus 85, de Sergei Prokofiev, que ao lado da Batalha de Wellington, eu classifico como talvez das peças mais difíceis da gente considerar como obras de compositores canônicos, né? Imaginar, quer dizer, o Prokofiev fez, imagina, os concertos para piano, 5 concertos maravilhosos, as sinfonias, sobretudo, os balés mais do que tudo, mas claro, as grandes sinfonias, a quinta, a primeira sinfonia, são peças muito populares, de um acesso, de uma comunicação muito direta. Os balés, eu falei, Romeu e Julieta, evidentemente, Cinderela. E a gente está ali, né? Prokofiev. Qual o que, né? Como diria o poeta, está ali, Heil Stalin, to Stalin, ou Saudações a Stalin, é um terror. É um terror.
E para não ficar nesses, eu trago ainda um outro compositor que faleceu há pouco tempo. Esse, que talvez fosse um dos gênios mais... uma das figuras mais brilhantes assim da música da segunda metade do século, Leonard Bernstein. Vocês conhecem Leonard Bernstein? Fez o grande, belíssimo, extraordinário West Side Story. Vocês conhecem o West Side Story? Certamente. O Bernstein era um grande compositor, para além de um grande maestro, um bom pianista, um grande maestro, claro, um dos maiores intérpretes de Mahler, por exemplo, do século XX, um dos grandes comunicadores da história, um educador, um divulgador de música clássica, sem sombra de dúvidas um gênio, alguém para quem ser epíteto é muito justificado, um gênio em muitas esferas, mas se ele é um gênio, não consigo entender como ele faz uma peça como a sua terceira sinfonia chamada Cádiz. Eu não sei se vocês já ouviram Cádiz. Mas, queridos e queridas, que coisa difícil. Tem uma peroração feita por um narrador no início ao longo de toda a sinfonia, e é uma coisa... Nossa, a gente fez uma vez na Sala São Paulo, eu ainda trabalhava com o maestro Nestlé, e eu lembro, ouvindo aquilo, a tradução, o narrador era, salvo engano, Odilon Wagner, grande Odilon. Mas não tem tradução que salve aquilo, é uma coisa ingênua, um papo de adolescente, você vê ele fica ali gritando contra Deus, mas em termos tão inócuos, tão bobinhos, é um horror. Cádiz, Leonard Bernstein. Batalha de Wellington, Beethoven, não menos, Prokofiev, Saudações a Stalin, Bernstein, Cádiz. Mas são três exemplos muito evidentes de que o gênio nem sempre faz coisas boas, não. E isso é importante pra gente que ouve música, porque a gente tem que ter esse ouvido crítico sempre. Não é porque é do Beethoven que é bom, mesmo que pode ser mal tocado, mas isso é outra coisa. Vocês sabiam que o Brahms, ele jogava muita coisa fora? O Brahms, né? Todos vão dizer, um dos maiores compositores de todos os tempos. Ele tem 120 opus, 123, 120 e poucas obras no opus. Mas ao que parece ele jogou fora quase um volume quase igual de criações. E ele jogou fora porque ele olhava provavelmente e dizia assim, não tá bom não. Queridos, nem sempre tá bom, nem sempre é bom. E isso é uma boa medida pra gente, para temperar esse juízo, para reconhecer que essas grandes figuras que compõem a nossa história da música são pessoas humanas, são figuras falhas que fazem besteira também, muitas besteiras. E humanizá-los é importante para a gente reconhecer que aquele é um papo, é uma conversação entre gerações que se estabelece, em que a gente consegue, eventualmente, entre compositores do passado ou do presente, de algum modo, reconhecer as falhas e as eventuais apostas dos acertos. Eu acho legal, né? É um tema interessante. Eu vou botar o link aqui para que vocês escutem Cádiz, para vocês escutem a Batalha de Wellington e as Saudações a Stalin, e vocês tirem com seus próprios ouvidos a prova dessas coisas terríveis que tem por aí, feitas pelos grandes mestres da música clássica. Vai ser divertido. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam compartilhar o vídeo, possam se inscrever no canal. Eventualmente, caso possam também, colaborem com a iniciativa para que a gente possa seguir trabalhando aqui, trazendo música clássica para todos os gostos, para o público de língua portuguesa. Muito obrigado e até a próxima.